o Flávio Costa, presidente da FIENG, que também nos apoia nesse evento e nos anfitriona na noite de hoje. Eu convido também para compor a mesa o Lindolfo Valtier, presidente da Associação Comercial de Minas. Convido também o Germano Vieira, secretário de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais. Foi resolver o negócio aí já. Parece que eu não saí. E convido os palestrantes da noite de hoje, a Thaís Zara, economista-chefe da Rosenberg e Associados. E o Fernando Sampaio, da LCA, sócio e responsável pela sócio-diretor responsável pela área de macroeconomia. Eu quero aqui destacar também as ilustres presenças do Aguinaldo, presidente do Conselho de Administração da Seta Cachoeira, Gilney Machado, presidente da Telemon Engenharia, nosso querido amigo Márcio Favila Luca de Paula, diretor da Organização Mundial de Turismo, com sede na Espanha, nosso colega do BDMG. Obrigado pela presença de hoje. O Márcio está de férias aqui no Brasil. O Marcos Santana, Mário Campos, Paulo Ângelo, o Wilson Brumer, ex-secretário de Desenvolvimento de Minas Gerais, o Walter Souza, presidente da Tora Transportes, e vários outros ilustres convidados da noite de hoje, que nos honram aqui com a presença, e sintam vocês também fazendo parte dessa mesa. Esse evento é uma realização da LCA, da Minasparte e da Rosenberg, contando com o apoio da SENG, Associação dos Economistas, do Fórum JK de Desenvolvimento, da FIENG, do IBF Minas, do Instituto de Desenvolvimento de Mercados Capitais e de Mercado Comum. Eu gostaria de, antes de abrir esse evento, acho que é adequado para a noite de hoje, exibir um videozinho de 2 minutos que eu costumo colocar principalmente nas palestras que eu faço junto às universidades, e eu entendo que seria também propício para essa noite de hoje. Por favor. Chama-se O Segredo das Nações. A diferença entre os países pobres e os ricos não é a idade do país. Poderia mudar, por favor? Eu estou sem o controle. Mas você tem que apontar para a tela aqui, não? Não, acho que é para esse aparelho. Vixe, leva o computador, talvez esteja longe. Não funciona. Normalmente funciona. Passou. Estranho, sem ligar não funciona. Passou. Sem ligar. Tá ligado? Ainda tem sua função. Bom, isso pode ser demonstrado por países como Índia e Egito, que têm mais de 2.000 anos e são pobres. Passa aí. Vai passar. Por outro lado, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, que há 150 anos eram inexpressivos, hoje são países desenvolvidos e ricos. A diferença entre países pobres e ricos também não reside nos recursos naturais disponíveis. O Japão possui um território limitado, 80% montanhoso, inadequado para a agricultura e a criação de gado. Mas naquela época ele era segunda economia, foi superado pela China, mas é a terceira economia mundial. O país é como uma imensa fábrica flutuante, importando matéria-prima do mundo todo e exportando produtos manufaturados. Outro exemplo é a Suíça, que não planta cacau, mas tem o melhor chocolate do mundo. Em seu pequeno território, cria animais e cultiva o solo durante apenas 4 meses no ano.
Não obstante, fabrica laticínios da melhor qualidade. É um país pequeno que passa uma imagem de segurança, ordem e trabalho, o que o transformou na caixa forte do mundo. Executivos de países ricos que se relacionam com seus pares de países pobres mostram que não há diferença intelectual significativa. A raça ou a cor da pele também não são importantes. Por exemplo, imigrantes rotulados de preguiçosos em seus países de origem são a força produtiva de países europeus ricos. Qual é, então, a diferença? A diferença é a atitude das pessoas moldada ao longo dos anos pela educação e pela cultura. Ao analisarmos a conduta das pessoas nos países ricos e desenvolvidos, constatamos que a grande maioria segue os seguintes princípios de vida. 1. A ética como princípio básico. 2. A integridade. 3. A responsabilidade. 4. O respeito às leis e regulamentos. 6. O amor ao trabalho. 7. O esforço pela poupança e pelo investimento. 8. O desejo de superação. 9. A pontualidade. Nos países pobres, apenas uma minoria segue esses princípios básicos em sua vida diária. Não somos pobres porque nos faltam recursos naturais ou porque a natureza foi cruel conosco. Somos pobres porque nos falta atitude, nos falta vontade para cumprir e ensinar nossos princípios de funcionamento das sociedades ricas e desenvolvidas. Essa é uma mensagem que circulou há 10, 12, 15 anos, na internet principalmente, e de autoria desconhecida. Eu passo a palavra para fazer a abertura desse seminário ao presidente Flávio Rosco. Por favor, Flávio. Bom, boa noite a todos. Antes de tudo, a Federação das Indústrias agradece a presença de vocês. Gostaria de agradecer ao Carlos Alberto a iniciativa, sempre preocupado com os rumos de Minas Gerais e com o nosso futuro. Então, muito obrigado, Carlos Alberto. A FIENG tem uma honra de receber aqui vocês em nossa casa. Gostaria de agradecer a Thaís, Zara, um dos palestrantes, e o Fernando também. Tenho certeza que vários aqui vão sorver boa parte do conhecimento seus, que hoje é muito importante. O Lindolfo, meu companheiro de entidade de classe, presidente da Associação Comercial, que é a entidade de classe mais antiga de Minas Gerais, né? E sempre desenvolve um trabalho em sintonia com a FIENG. Eu agradeço a presença e também gostaria de saudar o Aguinaldo, que foi vice-presidente dessa casa, foi dirigente sindical daqui muitos anos, que agora tem uma missão aí junto da Associação Comercial, tenho certeza repleta de êxito, né? Então já saldo os dois e desejo boa sorte nas gestões futuras. Gostaria de cumprimentar também os presidentes do sindicato aqui presentes, e eu os cumprimento não porque são presidentes do sindicato e voto, mas cumprimento porque eles dedicam boa parte da sua vida a um trabalho voluntário e ajudam muito aqui a nossa casa. Então, gostaria de cumprimentar o Carlos Mário, vice-presidente da FIENG, presidente do Sindicato de Produtos Farmacêuticos e Químicos de Minas Gerais, o Mário Campos Ferreira, que é presidente do Sindicato de Açúcar e Álcool de Minas Gerais, e a Yara Abad, que é presidente do Sindicato de Móveis, moveleiro, e também diretora secretária da FIENG, a primeira mulher a ocupar esse cargo, né, Yara? Então, infelizmente, a presença aqui ainda é predominantemente masculina, mas no futuro próximo, espero que a gente tenha muitas mulheres aqui abrilhantando a FIENG e também a nossa comunidade empresarial, que, aliás, empresários, eu acredito que ela já seja um percentual expressivo. Mas em algumas estruturas como a nossa ainda há predominância do ambiente masculino.
quem sabe em breve não teremos um presidente da Associação Comercial e da FIENG mulher, né? Uma presidente mulher, né? Seria ótimo. Bom, eu acho que o país está diante de uma grande oportunidade. É o momento da mudança. As crises são importantes, porque é algo que podia ser julgado para debaixo do tapete, de repente não pode mais. E aqui em Minas Gerais, especificamente, nós vivemos essa situação no campo estadual, onde as finanças públicas do Estado estão, talvez, eu arrisco dizer, as piores da federação. E no governo federal também há necessidade de grandes ajustes. Então, cabe a nós, comunidade empresarial, nesse momento, sair da nossa posição de conforto e contribuirmos de maneira decisiva para esse processo. Então, eu tenho falado, muitos de vocês já ouviram, eu tenho falado, é a hora de nós sermos a alavanca do processo de mudança. Porque se nós não formos, elas vão ir na direção que nós não planejamos. Aí depois não adianta reclamar, né? Então, acho que muitos se engajaram durante as últimas eleições, mas acho que isso não é suficiente. O engajamento agora é ainda mais relevante do que foi no processo eleitoral. Porque o engajamento agora é de dar o direcionamento das mudanças que precisam ser feitas. Então, seminários como esse, Carlos Alberto, estão em linha com aquilo que a gente acredita. E nós vamos ter que comprar as causas difíceis, porque muitas das causas que nós defendemos são causas difíceis aos olhos da população, que foram vendidas ao longo dos anos como benefícios que o papai Estado ia manter, só que o papai Estado quebrou. Então, vários dos nossos benefícios que hoje a nossa população usufrui não são mais viáveis. E nós não temos mais como rolar essa bola para debaixo do tapete. E agora isso precisa ser resolvido. E se nós não engajarmos o discurso de alguns que são minoria, mas muitas vezes são barulhentos, porque quando a minoria tem os seus direitos ou seus benefícios atacados, ela reage de maneira virulenta. E a maioria, que seria beneficiada pelas mudanças, fica silenciosa e pacífica. Então é hora de nós realmente engajarmos as batalhas que precisam ser enfrentadas, e não são poucas. E eu diria que a Previdência Pública é a primeira delas. Sem uma solução para a Previdência Pública, não existe solução de médio e longo prazo para o Brasil. Então, a FIENG tem engajado a isso e está trabalhando com os dois governos eleitos para que a gente possa dar suporte a essas mudanças necessárias, porque eles vão precisar de apoio político. E aí sim, a sociedade civil organizada, e nesse ponto eu coloco as entidades de classe, tem um papel fundamental neste processo. Então, no que couber a FIENG vai exercer na plenitude, dentro da democracia, a pressão para que as boas mudanças sejam implementadas, doa quem doer, e desde que elas sejam em prol da sociedade. E esse vai ser o único critério que a FIENG vai balizar, que as mudanças têm de ser em prol da sociedade. E, sendo em prol da sociedade, são em prol da indústria. Que a indústria, ela é sócia da sociedade onde ela investe, e sócia de longo prazo. Ela não está aqui por curto prazo. Então, Carlos Alberto, eu agradeço muito a iniciativa, te parabenizo desde já. E hoje vou ter que me ausentar, porque tem um evento concorrente impossível, que é do aniversário da minha filha de 8 anos. Então é o seguinte, eu tenho faltado tudo, mas esse não dá para eu faltar. Então eu vou poder absorver um pouco do conhecimento de vocês, mas na hora de determinado horário, infelizmente estou com meus vantagens, já me desculpo a todos aí, mas esse realmente é um obstáculo intransponível. Bom, boa noite a todos, e eu passo a palavra para o Carlos Alberto conduzir os trabalhos. Eu passo, então, a palavra inicial ao Fernando Sampaio, que ele vai falar principalmente na questão do conteúdo político e também sobre o resultado das últimas eleições, agora do dia 28. Ele é sócio fundador da LCA e responsável, economista, claro, responsável pela área de macroeconomia da LCA. Por favor, Fernando.
Muito boa noite a todos. Eu sei que quando somos dois economistas em sequência aqui, eu e a Thaís, a primeira coisa é advertir que falamos português e eu costumo dizer que na posição de analistas da economia, a gente é um pouco como o voyeur. Vocês fazem a economia, né? Vocês vivem a vida econômica e a gente... Nosso trabalho é observar e tentar identificar as tendências para ajudar vocês a tomar decisões. Mas, realmente, eu costumo dizer, ninguém conhece mais a economia do que quem está gerindo empresa, está fazendo a vida econômica. Então, temos que achar, esse é um esforço meu, permanente, uma linguagem comum, porque, na verdade, a nossa intenção é falar daquilo que vocês estão fazendo e vivendo e convivendo, o contexto em que vocês estão se movendo. Eu vou falar do aspecto político, fazer um pequeno apanhado do que vem acontecendo, e o que vem acontecendo já foi dito aqui a expressão, uma crise, né? E, de certa forma, é um apodrecimento de um arranjo político que foi relativamente operacional, pelo menos desde a eleição do Fernando Henrique Cardoso, em 1995. E o que vem no lugar não está definido, né? Não está claro, e isso é fonte de esperança, é uma oportunidade, e, ao mesmo tempo, é fonte de preocupação. Então, esse é um momento promissor e delicado que nós, brasileiros, construímos para nós, sobretudo nessas eleições, o desfecho desse processo. Depois a Thaís vai falar do que se imagina que sejam as implicações e as perspectivas econômicas que esse processo traz, evidente, levando em conta o que já vem acontecendo na economia, o contexto que está colocado para as futuras administrações, seja federal, seja aqui a nível estadual, tomarem as suas decisões, tentarem encontrar caminhos. Então, essa crise do sistema político, ela não é de agora, né? A gente pode identificar o início com a explosão das manifestações em 2013. A gente vivia até então quase 20 anos de uma alternância de poder. O PSDB e seus aliados, depois o PT e seus aliados. Alguns em comum, né? O PMDB participou de todos os governos e também ficou de fora, em parte, de todos os governos. E vários partidos menores participaram de ambos os governos. Então, digamos, tinha ali um padrão informal de alternância de poder, dois polos dominantes, PSDB e PT, o PMDB o maior partido, o fiel e infiel da balança, com os pés sempre nas duas canoas. Em junho de 2013, começa com um movimento de estudantes reclamando de custo do transporte e, de repente, explode em outras manifestações de insatisfação variada, num período em que a economia ainda estava com razoável performance, o desemprego em nível recorde de baixa. Então, foi realmente um fenômeno político no sentido mais estrito, não uma insatisfação difusa com digamos, o mau estado da economia, o desemprego baixo, etc. Foi uma coisa diferente que eu acho que não entendemos plenamente até hoje, mas, sem dúvida, é uma inflexão. E chama muita atenção, inclusive, a questão do desafio à autoridade. Eu me lembro de assistir, na época eu às vezes participava do jornal da televisão Cultura, não sei se retransmitem aqui em Belo Horizonte,
e estavam transmitindo imagens ao vivo de protestos. Tinha a turma tentando depredar o Palácio do Itamaraty. E eu achava muito estranho dizer o seguinte: vai deixar? Né? Claro, manifestações de massa tem que tomar cuidado, né? Inclusive, senão vira massacre, mas também deixar depredar é estranho. Outra imagem eram 3 saqueadores, só 3, era uma praça vazia de Porto Alegre, e 3 jovens chutando a porta de metal, tentando invadir um comércio para roubar a mercadoria. E eu falava, eu estou aqui a 1000 quilômetros em São Paulo, eu estou vendo como é que a polícia não está agindo para coibir. Eram só 3, nesse caso não era uma massa, e evidentemente tentando cometer um crime. Então tinha algo esquisito. E acho que aí essa explosão de mal-estar teve desdobramentos vários, né? Em seguida, tivemos a eleição polarizadíssima entre 2 candidatos mineiros, o Aécio e a Dilma, e foi um começo desse mal-estar invadindo a vida política propriamente. Uma eleição muito polarizada, muito agressiva. Me lembro, por exemplo, do PT desconstruindo a Marina na propaganda eleitoral. Então, é o começo de uma preocupação de adversários começarem a ser tratados como inimigos. Não sei se alguns de vocês devem ter visto, tem um autor de um livro americano, que tem escrito em jornais brasileiros. O livro dele é Como as Democracias Morrem. E ele chama a atenção o seguinte: para além de um conjunto de regras e procedimentos, a democracia tem alguns ingredientes que são mais subjetivos. E um deles é tratar o adversário como adversário. Tratar o adversário como inimigo, a gente já está saindo do terreno da democracia. Ou, fazendo uma analogia, né, no futebol, vale falta, né? Está na regra do jogo. Você pode fazer falta, você não é excluído. Mas quando vira agressão, aí sim você é excluído. Agora, quando um jogo de futebol vira briga, acabou o jogo. Então, esse é um pouco a preocupação que surgiu então e que desde então não arrefeceu. Pelo contrário, até aumentou. Bem, tivemos uma crise econômica terrível, desgastou terrivelmente o executivo. Eu costumo brincar que a ex-presidente Dilma conseguiu um feito quando ela provocou aquela recessão. Ela puxou o próprio tapete, o que não é nada fácil. Por quê? Ela solapou, ela tinha ganho uma eleição por uma margem muito estreita e corroeu seu capital político muito depressa, produzindo uma recessão brutal que não foi antecipada. Ninguém dizia, o PIB vai cair 3,5% ano que vem. Ninguém. A gente sabe porque nós e todos os nossos clientes do mercado financeiro e concorrentes informam ao Banco Central suas projeções. Se a gente olha, tem no site do Banco Central, eles não divulgam quem fez as projeções, eles divulgam a mediana e divulgam a mais otimista, a mais pessimista, para todas as variáveis. No caso é o PIB que eu estou falando. O mais pessimista, no final de 2018, dizia, olha, talvez o PIB caia 0,5%. A média esperava algo entre 0,5% de crescimento, ou seja, um ano muito ruim, mas não uma catástrofe. Então, a Dilma produziu uma catástrofe econômica que solapou as suas condições de governar. A minha impressão é o seguinte, o impeachment foi uma consequência, mas ela já tinha se inviabilizado politicamente. Então, a maneira pela qual o impeachment foi feito foi, vamos achar uma maneira. Mas o motivo de fundo perdeu completamente a base de sustentação.
Em paralelo, começa e não termina até hoje um processo importantíssimo, que é a Lava Jato. Então, é curioso a gente lembrar que na explosão de 2013, não tinha o ingrediente Lava Jato. Não tinha o ingrediente de ser trazida à luz uma corrupção absolutamente sistêmica. A corrupção como método, não como um episódio, aqui e ali. A corrupção como método de financiamento eleitoral, atingindo inúmeros partidos, evidentemente o mais desgastado, o PT, mas vários outros partidos com grande implicação. Em seguida vem o impeachment, agravou a polarização PT-anti-PT, que vai culminar agora com a eleição do candidato que conseguiu empolgar o eleitor como a identificação do mais anti-PT. Antes de começar a campanha, os meus colegas, eu sou economista, mas temos colegas com os quais a gente conversa bastante, cientistas políticos, olhando o quadro lógico, o Alckmin era o favorito. Tinha mais apoios entre prefeitos, governadores, deputados, mais dinheiro, mais tempo de TV, mais tudo. Mas ele não conseguiu convencer o eleitor antipetista de que ele era o anti-PT. Além do problema do partido dele também prejudicado a imagem pela Lava Jato. Vamos descer. Vamos descer. Então, já tínhamos um desgaste enorme do Executivo por causa da crise econômica, mais ainda pela revelação da corrupção. O próprio Congresso chegou a uma impopularidade recorde. Estoura o escândalo do Joesley Batista. O Executivo vai para uma impopularidade recorde. Então, a gente vem de uma época que a população repudia o Congresso, repudia o Executivo. O Judiciário tem uma hipertrofia do seu papel, a gente vai falar um pouco disso. E posições muito diferentes. Tem horas que a população adora o Supremo, tem horas que a população odeia o Supremo, tem uma parte da população que ama o Sérgio Moro, outra parte da população que o odeia. É uma situação muito complexa, muito delicada. Essa impopularidade recorde do Executivo levou a um episódio que eu acho muito importante da gente pensar, que é o seguinte: a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros deixou a população sem gasolina e começou a gerar desabastecimento de outros itens. Era uma greve altamente prejudicial à população. A população apoiou, levou marmita para os grevistas. Por quê? Por raiva do governo, por repúdio ao governo. Então, eu costumo dizer o seguinte: teremos uma melhora, qualquer que fosse o resultado da eleição presidencial, teríamos uma melhora, independente se o eleito fosse fulano, ciclano. Passaríamos a ter governo, desse ponto de vista, de ter legitimidade. O governo Temer não tinha força para lidar com os caminhoneiros. Não conseguiu lidar, inventou uma solução que, aliás, vai ser um dos primeiros problemas para a nova gestão, que é a solução provisória que foi dada ao problema do frete. Bem, e no fim, a esta eleição recente, uma polarização eleitoral extremada, a erosão do centro, vários partidos entraram em crise, e principalmente o principal partido do centro, o PSDB. O PT murchou, mas continua grande, o PMDB murchou muito. Vamos dar uma olhadinha. Ou seja, é um quadro novo. O que existia sofreu derrotas impressionantes. A população repudiou aquilo que ela ficou sabendo que estava acontecendo há bastante tempo.
Então, temos uma crise de legitimidade, 2 governos consecutivos desmoralizados, o Congresso desmoralizado, isso tem a ver com a Lava Jato e com a crise econômica. Temos uma certa hipertrofia do papel do judiciário na política. A Lava Jato destruiu muitas lideranças. Por todas as evidências que a gente tem, com toda a justiça. Não estou discutindo desse aspecto, estou constatando. A própria lei da ficha limpa deu ao judiciário poder de gerar ou não gerar inelegibilidades. Né? O presidente Lula, obviamente, é o mais óbvio objeto dessa nova lei, mas tem vários outros. E chegou até um ápice, poucos dias antes do segundo turno, em simultâneo, pelo Brasil afora, vários juízes eleitorais autorizaram invasões policiais em universidades. Que é uma coisa tão estranha que a presidente do Supremo desautorizou, e o Supremo teve, eu não me lembrava há quanto tempo não acontecia, uma votação unânime condenando a atitude, essa invasão da justiça sobre a autonomia universitária, a liberdade de manifestação, etc. Então, o próprio judiciário está bagunçado. Nós sabemos o nome de todos os ministros do Supremo. Há muito tempo, aliás, eu acho que nunca isso aconteceu antes. O Supremo virou ator político. E as brigas internas do Supremo são assunto de boteco. Isso não é saudável. Né? Isso é sinal de tempos estranhos. Não é uma normalidade. Tensão institucional. Uma retórica antissistema, inclinações populistas. Então, por exemplo, pelo lado do PT, o impeachment foi golpe. Bem, o impeachment foi dentro do marco da legalidade. Aí você pode espernear, reclamar, mas no rigor da lei foi cumprido. O Lula é preso político. O motivo formal da prisão do Lula não é um crime político. É um crime comum. Se a sentença tem fundamento suficiente, se ele tinha que cumprir antes de terminarem os recursos em reclusão, à espera da decisão final da justiça, são outras discussões. Mas vocês percebem que tem uma forçação, uma certa retórica bolivariana, principalmente no primeiro turno. Depois o discurso do candidato mudou, mas no primeiro turno, se vocês forem ver o documento de campanha, o programa de governo, tinha uma retórica mais pesada. Do outro lado, algumas declarações que na imprensa internacional foram recebidas com certo escândalo. Né? A apuração vai ser fraudada. É uma acusação antes do fato. É um desafio à justiça eleitoral. Devemos fechar o Supremo? Basta um cabo e um soldado? Ou ampliar o Supremo de 11 para 21 membros? É mudar a regra do jogo. Fechar o Supremo já não é nem mudar a regra do jogo, é chutar o tabuleiro. Vale dar autogolpe, como disse o vice-presidente Mourão? Então, por todos os lados, pipocando ideias que são perigosas se a gente quer restabelecer um jogo dentro da normalidade democrática e que adversários sejam adversários e assim por diante. Então, é um momento de tensão. Agora, por que surgiu esse vácuo? Porque o sistema antigo caiu de podre. Né? Todos sentimos o fedor, né? As revelações da Lava Jato, descobrindo aquela coisa fedida que estava acontecendo. Ambos falaram em controle da mídia, tanto a candidatura do PT como a candidatura do PSL, que também é algo que nas democracias se teme. Liberdade de imprensa é um item importante.
A crise dos maiores partidos, esse gráfico ilustra o encolhimento do PMDB impressionante, né? O encolhimento do PSDB também muito importante, o PT até que encolheu menos, mas encolheu bastante, e o único grande ator novo é realmente o partido do presidente Bolsonaro. Ele já é o segundo maior partido, saindo praticamente do nada. Então, a campanha do Bolsonaro empolgou uma grande parte da população e carregou muitos candidatos, inclusive aqui em Minas, um candidato novato, mas sem experiência, atropelou candidaturas tradicionais, né? Anastasia concorrendo à reeleição, né, já tinha sido governador, o Pimentel à reeleição, atropelou porque se identificou com essa mensagem antissistema, anticorrupção, que obviamente tem o seu lado saudável, mas eu estou falando no quadro geral, precisa rearmar o jogo. O jogo está muito em aberto e com alguns indícios pouco saudáveis, de polarização extremada, etc. Bem, era uma polarização bem mais moderada a que houve entre PT e PSDB, isso acabou. Não existe, o PT ainda pode ser um polo, mas o PSDB já perdeu essa capacidade. Quebrou-se o presidencialismo de coalizão. Esse é um termo que inventaram para esse jeito brasileiro de montar maiorias parlamentares. No mundo inteiro, montam-se maiorias parlamentares fazendo aliança. Não tem nada de ilegítimo nisso. O que é particular no Brasil, primeiro, como a gente vai ver, uma fragmentação partidária extraordinária. Mundo afora, tem 2, 3, 4 partidos relevantes no Congresso. Nos Estados Unidos são 2. Na Europa, às vezes são 2, tem países em que são 3 ou 4. No Brasil tem perto de 15 partidos que têm uma bancada suficiente para fazer diferença. Tem mais 11 partidos, são 26 partidos no total representados no Congresso. Quando tem um senador, 2 deputados, não faz diferença. Mas a partir de uns 10, 15, começa a fazer diferença. É uma matemática extremamente complexa. Como é que você monta a maioria e como é que você sustenta a maioria? Né? A gente vinha no toma lá da cá, apoio parlamentar em troca de espaço no governo. O Bolsonaro se elegeu como aquele que não faz parte desse jogo. Ele se posicionou como não sou farinha desse saco. E a população abraçou essa ideia. Agora a questão é, a farinha está lá. Tirando os 52 deputados do PSL, tem mais 461 que não são do partido do presidente. Alguns têm maior proximidade ideológica, outros menor, mas não está claro como vai ser esse jogo. Como o Bolsonaro passa do personagem com grande eficácia eleitoral, o sujeito que não conversa, ele, inclusive, pensem nisso, ele poderia ter posto o Josué Gomes como vice. Ele não quis. E eu entendo por quê, na minha impressão. Ele não queria ter um nome do sistema. Puxa, o pai dele foi vice-presidente do Lula. Então, olha, separa total, bota o general Mourão. Quantos votos ele ganhou com o general Mourão? Nenhum, porque é a mesma turma. Mas ele manteve a coerência do que ele apresentava para o eleitor. Ele não abriu um flanco para dizer, peraí, você disse que não é político, mas... Então, é uma grande dúvida como agora será amalgamada a maioria parlamentar, como ela se estabiliza, como que o Bolsonaro vai se relacionar com o Congresso. Não estou dizendo que o padrão anterior era ótimo, a gente sabe que tinha mensalão, que tinha mecanismos altamente deletérios para a democracia, para o erário, falta dinheiro, mas para a corrupção tem. Quer dizer,
Então, no fundo, assim, como vai se reestruturar o sistema político? A gente está pisando em terreno menos conhecido. Para os negócios, essa definição é muito importante. Porque, claro, qualquer um de nós quer saber onde está pisando, principalmente na hora de investir, fazer apostas de prazo mais longo. Eu estou com medo de me estender demais, então eu vou acelerar bastante. Mas agora é mais simples. Vamos dar uma olhada como ficou o novo Congresso. Ele ficou ainda mais fragmentado, um pouco mais inclinado à direita e mais inexperiente. Esse é outro ingrediente. Seja no Congresso, seja no Executivo, tem muita gente nova. O que tem um lado, obviamente, promissor, porque se o velho caiu de podre, já vai tarde, mas tem um desafio. Não é trivial controlar a máquina, nem no plano federal, nem no plano estadual. Eu fiz esse gráfico quase de brincadeira, porque é impossível ler, né? A quantidade de partidos. Não dá nem para botar a legenda. Realmente é uma fragmentação extraordinária, e isso é uma jabuticaba, né? Algo exclusivo do Brasil, e é um complicador importante. Isso, na Câmara, né? Estamos contrastando como era e como ficou ainda mais fragmentado. No Senado também. Então, qualquer outro país que a gente faça essa pizza aí, tem muito menos fatias, mas muito menos. É muito mais simples o jogo. O número de partidos representados no Congresso só sobe, o número de partidos que têm importância no Congresso só sobe, a bancada dos maiores partidos despencou. Então, é um jogo complicado, cada vez mais complicado montar a maioria no Congresso. A Câmara ficou mais polarizada, os partidos de centro encolheram, né, comparando aqui a situação pré-eleição com a situação a partir de 1º de janeiro, quando assume a nova legislatura. No Senado, mesma coisa, maior polarização, encolhimento forte do centro. Tem algumas coisas dificultando a governabilidade. Eu vou falar delas depois de falar do que facilita. Muito apoio eleitoral. Quer dizer, o presidente assume com força. Ganhou por uma larga margem, né? Chegou a parecer que seria mais, mas ganhou com clareza, não ganhou por um nariz. E diferente do Temer, nasceu das urnas e goza de confiança de grande parte da população. Portanto, ele tem força para negociar com o Congresso. Agora, o Congresso, como eu já falei, mais fragmentado, muita gente nova, os caciques sumiram, a grande maioria, né? A Lava Jato lavou. Os vínculos partidários estão enfraquecidos. Tem deputado que se elegeu pelo DEM, mas diz que ele é do Movimento Brasil Livre. Então ele não é do partido, ele é do movimento. Isso também confunde, né? Como é que você articula isso? Tem essa disputa entre a nova política e a velha política. No Congresso está lotado, a maioria é a velha política. Vai ter uma reestruturação partidária? Acho provável, mas eu não sei o caminho que isso vai trilhar. Realmente é uma incerteza. Então, tem dificuldades, mas a grande novidade tem um presidente eleito, legitimado pela urna. É muito diferente do período Temer. O Bolsonaro entra com uma base melhor na Câmara do que no Senado, mas uma boa parte dos partidos que não estão automaticamente alinhados nem à oposição nem ao governo tendem a apoiar as reformas. Então, para a aprovação das reformas, a posição do governo é mais confortável do que para outros temas em que não existe essa adesão dos partidos que não estão de saída alinhados ao governo. O Brasil, do ponto de vista de governadores, também é um arco-íris, né? O vermelho concentrado no Nordeste, as outras cores mais espalhadas.
Mas, em relação a alianças com governadores, o Bolsonaro assume numa posição boa, principalmente porque venceu Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, ele não tem, em termos de número de estados, não é uma preponderância tão grande, mas em termos de peso dos estados, ele tem uma base forte. E isso ajuda muito na relação com o Congresso, porque os governadores têm voz junto às bancadas dos estados. Aqui, se o Dr. Zema estivesse, eu fiz essa pequena cortesia de mostrar como aqui também tem uma salada partidária e uma equação complicada para montar a maioria, mas, em princípio, é uma situação parecida com a do Bolsonaro. Não é maioria automática, mas é uma boa condição de negociação para obter maiorias. E vou fechar, enfim, para alívio de vocês, levantando algumas bolas para a Thaís, de temas econômicos que o Congresso vai ter que tratar no ano que vem. Um já foi citado, a reforma da Previdência, não vou nem repisar. O teto de gastos foi introduzido no governo Collor, com uma dosagem muito forte. O que acontece? O teto diz, só pode gastar X reais. A dificuldade a imensa maioria das despesas é obrigatória, não é opção do governante. Ele tem que pagar salário, ele não pode demitir. Ele tem que mandar X% para a educação, Y% para a saúde, e assim por diante. O dinheiro que sobra, é desse dinheiro que sai o dinheiro para investir. Com o estreitamento do espaço que o crescimento das outras despesas gera, já no ano passado, e novamente este ano, não existe ainda a estatística, o investimento público nunca foi tão baixo. E isso é um problema. Por mais que você queira fazer concessões, parcerias, privatizações, tem uma complementariedade entre investimento público e privado. É difícil você querer comprar um porto quando você avalia, nos próximos 20, 30 anos, como é que vai evoluir o movimento. Bem, se as estradas que são federais continuarem tão ruins, dificulta o crescimento do movimento no porto. Então, do ponto de vista econômico, é um problema o investimento público tão baixo. Do ponto de vista político, também. Porque quando você traz aliados, você traz sócios, no governo. E, por exemplo, quem assume o Ministério dos Transportes, ele quer mostrar serviço. Ele não quer ser só vidraça. Ele precisa ter bala, precisa ter tinta na caneta. Então, liberar espaço para investir é importante também do ponto de vista político. E isso exige mexer no teto de gastos. Mexer com cuidado para não perder credibilidade. Porque o teto de gastos foi criado para dar uma sinalização para quem empresta ao governo, olha, a minha dívida está crescendo muito depressa, eu comecei a tomar medidas para garantir que eu não ficarei sem condições de te pagar lá na frente. Então, é uma medida que foi importante para baixar o risco país, para melhorar a confiança. Porém, a dosagem foi muito forte, está ficando sem espaço nenhum para investir. Isso também é um problema. Vai ter aumento de imposto? O Paulo Guedes, no meio da campanha, falou da CPMF e tomou um pito. É provável que haja algum aumento de imposto, ou na forma de voltar a onerar a folha de pagamentos para alguns setores, ou mesmo aumento de alíquota ou criação de tributos. Por quê? Porque, para melhorar o resultado das contas públicas no curto prazo, é quase imprescindível aumentar o imposto. O FMI recomenda, não tem muito jeito. A reforma da Previdência vai melhorar as contas gradualmente ao longo de décadas. No primeiro ano faz pouca diferença. Então é provável, é claro que praticamente ninguém falou disso durante a campanha porque isso espanta voto. Mas na prática é difícil escapar. E tem que botar a mão num vespeiro, que é a regra para o salário mínimo. O salário mínimo desde 95 vem tendo aumentos fortes, o poder de compra mais do que dobrou, claro que era baixíssimo, se a gente pensa que hoje é menos de R$1.000, em dinheiro de hoje era menos de R$500. Mas 90%
dos benefícios previdenciários são indexados ao salário mínimo. Então, se você aumenta o salário mínimo, você aumenta, na mesma proporção, o gasto da Previdência. Então, vai ter que botar a mão nesse vespeiro. Não é uma tarefa do governo só, é uma tarefa do Congresso. Não tem lei. A partir de 1º de janeiro de 2020, não existe norma regendo o salário mínimo. Alguma norma vai ter que ser definida e é, obviamente, um tema delicado. Então, vou passar a bola para minha colega Thaysara e, ao final, eu espero a gente poder trocar, apesar de eu ter falado tanto, vamos ver se sobra um tempo para conversar. Muito obrigado. Eu queria aproveitar e convidar o Aguinaldo Diniz, presidente do Conselho de Administração da Cedro, para fazer parte da nossa mesa. Isso significa também um aplauso, principalmente à Cedro, que é a empresa mais antiga de Minas Gerais, é a mais antiga sociedade anônima de capital aberto do Brasil. Thaís, por favor. Acho que... Pode? Não sei.